Já tá gravando. Boa tarde, pessoal. Eu vou passar agora uma receitinha para vocês, fácil, prática e deliciosa. É um recheio que é um recheio de cocadinha. É para bolo no pote, para bolo confeitado, qualquer tipo de bolo. Em primeiro lugar, uma espátula de silicone. Segundo lugar, uma panela de fundo grosso para fazer recheio. Agora vamos passar a receita. 2 latas ou 2 caixas de creme de leite condensado, desculpa, leite condensado, tá? 2 caixas de leite condensado, da marca de preferência sua. 1 caixa de creme de leite e 200 gramas de coco ralado fresco, ou pode ser o coco seco. Vamos repetir a receita. 2 caixas de leite condensado, de preferência do seu gosto, 1 caixa de creme de leite e 200 gramas de coco fresco ou coco seco. O fresco fica bem mais gostoso a cocadinha. Agora vamos pôr os ingredientes na panela. Primeiro lugar, panela desligada, tá? Não ligue a panela antes de misturar todos os ingredientes. Pra gente economizar, a gente vai dar uma apertadinha na caixinha do creme de leite, do leite condensado e do creme de leite. O creme de leite não precisa muito. Segunda caixa de leite condensado. Eu gosto muito do Italac, do Piracanjuba e o leite condensado Moça, que é um dos melhores. Mas é uma opção da pessoa que vai fazer do recheio, que está acostumada com leite condensado, da sua preferência, certo? Agora vamos pôr o creme de leite. Agora o coco ralado. Olha, a gente vai mexer bem. Vocês podem ver. Essa quantidade de recheio, ele dá para um bolo tranquilo de 2 quilos, com 2 camadas de recheio. Está bem misturado. Agora eu vou ligar o fogo. Tá? E esse recheio, essa mistura aqui, a gente vai mexer até quando começar aquelas bolhas. Ele não pode ficar duro, porque senão fica um recheio seco. Então tem que ficar um recheio cremoso. Um detalhe. Quando você estiver mexendo qualquer tipo de recheio, você não para de mexer, tá? Sempre em volta da panela, passando a colher de silicone, a espátula ou colher de silicone, tá? Sempre em volta da panela e no meio, tá? Em volta da panela e no meio. Isso é mais para as iniciantes de bolo, tá? Pessoas que começaram agora a fazer bolo. Então, tô dando essa ajudinha para vocês. Esse recheio é maravilhoso. É o carro-chefe da minha confeitaria, Jojo, Delícias da Jojo, tá? Então, isso aqui é uma coisa que não tem cliente que não goste. Pode ter certeza que você vai vender muito. Vou dar uma paradinha, tá? Quando tiver no ponto, eu volto. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao vídeo anterior, tá? Tá começando a ferver. Olha, dá uma olhadinha aqui na panela. Nem 1 minuto eu parei de mexer. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, não pode parar de mexer. Nem o tipo de recheio, nem o tipo de docinho, quando você estiver fazendo docinho de festa, recheios. Por quê? Primeiro lugar, a dica que eu dei para vocês da panela de fundo grosso, por quê? Para não queimar o seu recheio. A dica também de não parar de mexer é para também não grudar o recheio em volta da panela. E como um recheio ele tem que estar cremoso, nenhum tipo de resíduo como que queimou, tá entendendo?
Então é por isso que a gente tem que não parar de mexer. Tem que mexer sem parar. Tá, pessoal? Vocês não esquecem dessa dica, que é muito importante, tá? Ó, tá começando a ferver. Eu tô fazendo passo a passo para vocês verem, para não ter nenhum tipo de dúvida, tá? Da receita. Ó, como eu falei para vocês, esse recheio rende muito. Dá para um bolo de 2 quilos, 2,2 kg tranquilo, tá? Dá para você fazer bolo no pote, dá para você fazer pavê, dá para você fazer o bolo na taça. O final do ano tá chegando, tá? Precisamos ganhar dinheiro, né? Então, olha que delícia. Muito bom. Tá começando a encorpar e começando a ferver, ó. Começando a abrir a fervura. Agora já tá pronto, tá? Quando começar a aumentar bastante as bolhas, aí fica com aquele barulho, sabe, abrindo aqui, a bolha fica com aquele barulho e começa a soltar um pouquinho da panela. É só um pouquinho. Ó, tá chegando quase no ponto. Ó, não esquece de passar a espátula de silicone em volta da panela e no meio também. Pra quê? Pra não grudar o seu recheio, tá? É um videozinho que eu espero que eu não esteja cansando vocês, mas é um videozinho que eu acho que serve muito pra vocês entenderem como que faz qualquer tipo de recheio. Esse é o cocadinha. Maravilhoso, vocês vão amar. Muito, muito mesmo. Ó, quase no ponto. Ó, prestem atenção como a fervura dele está aumentando, ó. Quando começa a aumentar a fervura, é sinal que já está chegando ao ponto do recheio, tá? Olha que coisa maravilhosa, gente. Vocês vão amar, viu? Ó, quase no ponto. Não esquece que não pode ficar muito tempo no fogo, porque é um recheio, ele tem que estar cremoso, não seco. Tá? Olha aqui. Quase no ponto. Está ficando maravilhoso, como sempre. Ó, pessoal, tá chegando, já. Agora começa aqui. Continua. Ó, dá umas pipocadinhas, mas isso é normal, tá? Ó. Chegou exatamente no ponto do recheio que eu falei pra vocês. Ó o ponto. Tá? Agora é só desligar e deixar esfriar. Tá? Esse recheio, ele não pode ser, aliás, nenhum tipo de recheio não é bom deixar esfriar em geladeira. Tem que ser esfriado em temperatura ambiente. Vocês põem uma vasilha de vidro, uma vasilha de plástico com tampa de vidro, vocês põem um papel filme em cima e deixa esfriar naturalmente, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau!